Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tirinhas. Este é o primeiro sem o Sérgio. Estou aqui eu e o Vasco e vamos falar de Teen Titans de Judas Contract, sendo que o Vasco vai falar então da parte do cómic, a história em cómic, e eu vou falar da comparação que temos com o filme. Sim, porque eu não vi o filme. Portanto, Ainda não viste, mas devias ter visto, porque o filme está muito porreiro. acredito. Mas ainda não tive tempo. Yeah. E, tá bom, está ótimo, está muito fixe. Pronto, então Vasco, Judas Contract, anos 80, estamos na fase de Marv Wolfman. E Jorge Pérez, uma das melhores fases de banda desenhada dos cómics, que era da DC, mas também no geral estamos a falar de uma dupla que tem uma influência imensa nos cómics, não só pelos Titans, mas principalmente depois por causa da crise nas Infinitas Terras. E este Judas Contract tem vários pontos interessantes, a começar pela revelação da origem de um dos personagens mais interessantes que foram criados após Titãs pelo Wolfman, que foi o Slade Wilson, Deathstroke, o Terminator, que muita gente agora conhece por causa da série televisiva do Arrow, e que está associado ao personagem, mas na banda desenhada não tem nada a ver. Pois, ele era adversário dos Titans. E a origem dele tem um bocado de homenagem ao conceito de super soldado do Capitão América, com umas grandes diferenças, não só por causa do timeline, porque pronto, é muito a posteriori, mas também por causa das consequências que teve. O aparecimento do Jericó, que era o filho dele, que é o filho mais novo, que era também meta-humano, e mais importante é o facto de Dick Grayson deixar o manto de Robin para se tornar Nightwing. Quem era a equipa nesta altura? A equipa dos Titãs era o Robin. Nesta altura não era, ele já tinha desistido de ser Robin. E ele assume o manto durante este processo. A Starfire, que era a namorada do Dick Grayson. O Kid Flash, que nesta altura tinha desistido, o Wally West. Por acaso é engraçado que ambos abandonam o manto em simultâneo, quer o Dick Grayson, quer o Wally West, desistem Na mesma altura? na mesma história até. A Raven, o Cyborg, pronto, que agora toda a gente o vê associado à Justice League, mas isso é uma consequência dos New 52, porque até aí era membro e foi membro fundador dos New Teen Titans. A Donna Troy, ou seja, conhecida como Moça Maravilha, Wonder Girl, mas depois mais tarde assume o manto também de Troy e por aí fora. E o Mutano, que é o Beast Boy. O Beast Boy. E tinhas também nessa altura a entrar, pronto, havia alguns personagens secundários que iam aparecendo, o Tempest, que era o Aqualad. Eu lembro de aparecer o Aqualad nessa história. E outra das personagens que nessa altura entra é a Terra, que é da Anna Markov, que é a irmã mais nova também de um personagem que aparece muito nos Outsiders, que era uma equipa na altura do Batman, com o irmão dela, o Geo-Força. Eles eram membros de uma família real de um país dos Balcãs imaginário, em que pronto, eles ganham poderes para defender o país de uma invasão. Ela é dada na altura, depois desaparece, depois a história é mais tarde explicada o que é que aconteceu, e ela era muito, pronto, o Geo-Força tinha grandes poderes, tinha super força, controlar as cenas da Terra, em termos de manipulação elemental, podia voar e por aí fora. Ela era um absurdo, tudo que tivesse a ver com o solo ela conseguia fazer, e na altura, apesar de ser a personagem mais nova, era absolutamente a mais poderosa que os Titans tinham em termos de poderes ofensivos. Ela junta-se à equipa, é recrutada com a ajuda do Beast Boy, que está romanticamente investido nela, envolvido com ela, e depois vai saber que ela efetivamente é uma espécie de toupeira e está aliada ao Deathstroke para destruir os Titãs. A razão disto tudo é que tens uma história no início dos Titans, logo dos primórdios da fase dos New Teen Titans, é que eles são atacados por um assassino, que depois vai saber que é o filho mais velho do Slade Wilson, que ele morre. Ele é contratado pela Hive. Pronto, a Hive é uma espécie de Hydra, Ou seja, da DC.
Uma espécie de sociedade secreta Sim. de vilões. Exato. Ele falha, tipo, morre a tentar matar os titãs, e o Terminator, Deathstroke, vai honrar o contrato do filho e vingar a morte dele. Vai havendo uma sucessão de peripécias, e depois, mais tarde, ele acaba por, com a ajuda da Terra, a conseguir fazer isso, porque ele por dentro descobre as identidades deles, as fraquezas e por aí fora, e vai capturando uns a uns para serem eventualmente executados na masmorra no quartel-general da Hive. E é aí que a coisa acontece, porque o único personagem que consegue escapar é aquele que supostamente não tem poderes nenhum, que é o Nightwing, que é o Dick Grayson, que na altura já não era Robin, e ele consegue escapar ao Slade, descobre que toda a gente foi capturada, e é aí que ele conhece a mulher do Slade Wilson, que é também um ex-militar, que foi ela que o treinou, nos serviços das Forças Especiais, e foi quando ele se oferece para ser voluntário lá para um projeto secreto militar, que supostamente ele toma um soro que o torna uma espécie de super soldado. A tal ligação ao Capitão América, exato. E que aquele tem os efeitos colaterais, ele depois é retirado, é reformado, supostamente não está em condições, depois vai-se a descobrir que ele tinha enganado o pessoal. Não só estava mais forte fisicamente, mas a grande habilidade que ele dá era um aumento de reflexos e de agilidade, mas principalmente a nível de cérebro. Ele conseguia processar tudo que estava à volta dele muito mais depressa, então os reflexos dele eram sobre-humanos, praticamente não tinha super velocidade, mas era como se tivesse. E a primeira vez que ele assume o manto de Deathstroke é para salvar o grande amigo dele, que era um ex-oficial das SAS inglesa, que era o Wintergreen, que na série do Arrow televisiva fazem como se fossem um sócio dele, que os dois é que eram os dois fazendo Deathstroke, inicialmente, e aqui não tem nada a ver, e é aqui que ele começa as suas aventuras. Mais tarde ele torna-se um assassino a solto, já que ele não consegue voltar para as Forças Armadas. Certo. E a mulher que o tinha treinado acaba-se por... entretanto já estava casada com ele, tinha 2 filhos, e o segundo filho já era fruto depois de ele ter sido transformado, era meta-humano, que é o Joe Wilson, que tem uma particularidade, ele é mudo por causa exatamente da cena do Deathstroke. Eles descobrem a identidade dele, lá um grupo que foi pago para vingar a morte de alguém que ele tinha assassinado, e fazem o filho refém. Ele consegue salvar o filho, não revela, eles queriam saber quem é que tinham contratado, não revela, mas há uma consequência. Um dos assassinos corta-lhe a garganta, ele não morre, mas lesa-lhe as cordas vocais. E essa é uma das razões pela qual a mulher não o perdoa, e pior, também tendo aqui a explicação porque é que ela é cega de uma vista. Ela dispara num tiro à queima-roupa com a intenção de o matar, ele desvia-se, mas perde a vista no processo. A Terra é uma personagem que é um bocado, para a altura, é um bocado extrema. Porquê? Além de ser uma miúda, tu ficas na ideia que ela está entre os 16 e os 18 anos, é uma psicopata. Tipo, o próprio Slade Wilson tem noção disso. Ela é puramente má, ela é visceralmente sádica. Tipo, ela odeia tudo aquilo que os titãs representam. Principalmente a Raven, porque a Raven, como a mãe pata, sabe perfeitamente, sente que ela não é aquilo que aparenta. Detesta o Beast Boy, porque acha que ele é um fraco, um puto mimado, que sempre teve tudo de bom, que anda a brincar aos heróis e que não sabe nada do que custa da vida. Nós não sabemos nada que se passou com ela no processo, desde que a fase que ela desaparece do reino dela até ali, mas sabemos, ou pelo menos fica implícito, que é um bocado estranho, que havia uma espécie de relação amorosa ou física, não sei lá, é tudo implícito, não é nada explícito, mas dá sempre bem a entender que ela e o Slade têm ali uma relação, nos tempos de hoje, se calhar com os moralismos, podia-se dizer que poderia ser arraiar na pedofilia ou por aí fora, se ela fosse menor, mas tu não sabes perfeitamente, porque eles nunca dizem explicitamente, mas está implícito, sim. Dá a entender, mas acima de tudo, ela tem um objetivo para aniquilá-los por tudo aquilo que ela representa. Ele não deixa de ser uma questão de honra para o filho e para ele. O interessante é que o contrato de Judas revela a identidade dele, revela uns aspectos mais humanos dos titãs, que depois, ironicamente,
pode-se ver algum reflexo disso no Identity Crisis mais tarde do Brad Meltzer, porque ele mostra aqueles aspectos mais humanos dos heróis que às vezes o pessoal só está sempre a ver na questão do facto e por aí fora. O interessante é que lá está, a transição que acontece é que depois vês o Dick Grayson assumir o manto de Nightwing nisto tudo, aliando-se justamente ao Jericho, que depois mais tarde torna-se também um dos membros mais interessantes dos Titans. A habilidade dele é engraçada porque ele essencialmente entra literalmente no corpo das pessoas, tipo, e controla-as como se fossem marionetes. A história em si é das melhores que saíram na altura, ainda hoje é um marco, não só nas histórias dos Titans, mas também nas próprias histórias dos cómics. Está muito bem criada, ou seja, tem intriga, tem conspiração, tem espionagem, tem ação, tem drama, tem de tudo um pouco, e com um pacing muito bem feito, muito bem conseguido. Ligado à arte de Jorge Pérez, digamos que temos um resultado fabuloso. Um livro que, independentemente de agora não estar propriamente dentro daquilo que é consequência dos New 52 ou do Rebirth, é uma história que eu recomendo a ler independentemente dos anos que isto tem. É engraçado que o filme tem o básico em comum, mas tem bastantes diferenças, porque aquilo começa de uma forma diferente. Começa com a chegada da Coriander, da Starfire à Terra. Eu tinha visto num trailerzinho, eu fiquei um bocado confuso. Aquilo começa assim, também não se percebe muito bem porque é que aquilo começa daquela forma. Ainda vês o Dick Grayson como Robin, e ainda aparece o Speedy. Faz sentido. Aparece o Kid Flash, sim, também. O Beast Boy e a Bumblebee. Sim. São os personagens que aparecem, e eles estão em trânsito e de repente vem um portal a abrir-se no céu e a Coriander a cair e a ser perseguida por uma espécie de demónios, e então vão salvá-la. E acontece aquela coisa engraçada que é a Coriander espetar um beijo ao Dick Grayson para aprender a linguagem dele. E começam logo os outros, eu sei espanhol, eu sei não sei o quê. Pronto, tem essa piadinha. Depois corta e passa para 5 anos após estes acontecimentos, e já tens o Dick Grayson como Nightwing, tens a Coriander parte da equipa, tens a Raven, o Beast Boy também. Não aparece o Cyborg. Logicamente, agora no universo o cinematográfico animado da DC, e mesmo nos filmes, o Cyborg é um membro integrante da Justice League. Mais ou menos substituído pelo Blue Beetle, mas a versão Jaime Reyes. Que ele já fez parte de uma das encarnações de Titãs, mas não tem nada a ver com isso. Pronto, aparece lá incluído também. E tens, claro, a Terra. Depois, tudo o resto é assim bastante diferente, embora sim, tens a parte do Slade Wilson ter posto a Terra infiltrada no meio dos Titans. Tens, curiosamente, e apesar da época em que estamos com estas polémicas todas, tens a Terra caidinha pelo Slade Wilson, e dá a entender que ele, não tendo uma relação com ela, aproveita-se da paixão que ela tem por ele, e por isso simplesmente alicia e dá-lhe a entender que quando tudo acabar que vão ter um relacionamento só para que ela faça aquilo que ele quer. Agora, os motivos é que são completamente diferentes. Os motivos do Deathstroke é que ele é contratado pelo Brother Blood. O Brother Blood contrata para capturar os Titans. Diferente. É completamente diferente. Mas está engraçada a história da mesma. Tudo bem que não tem nada a ver, mas lá está. É uma adaptação, não é mais do que isso. O Brother Blood quer capturá-los porque quer absorver todos os poderes dos Titans. E então, típico vilão, um a um eles vão criando armadilhas para os apanhar com a ajuda e com a informação que a Terra... Que é a mesma coisa que acontece na banda desenhada. Eles são apanhados não como Titans, mas na sua vida civil. Isso acontece também. Isso ali também, por exemplo, o Jaime Reyes está a trabalhar numa cantina e é apanhado aí. Assim como a Coriander está no apartamento que partilha com o Dick Grayson, está sozinha, recebe uma espécie de encomenda a dizer com
com amor do Dick ou qualquer coisa assim e a coisa corre mal. O único que sobra efetivamente é o Dick Grayson, que o Slade ainda tenta Apanhar capturar, só que falha e acaba por lhe dar um tiro e dá-o como morto. Mas que isso não acontece nada. Isso é uma das diferenças. Ele tenta apanhá-lo, ele escapa, há um confronto e eles conseguem escapar. E é aí que o Grayson encontra o filho dele, o Joe Wilson, e encontra a mulher. Pois, ali não tens nada, nada desta parte. Tens então o Dick Grayson a desaparecer, ele é dado então como morto porque leva um tiro no peito, só que depois descobres que ele afinal tinha uma placa a proteger-se, etc. Aquelas coisas do costume. Sim, o que descobres que o Dick Grayson é um Bruce Wayne Jr., por assim dizer. O que descobres é uma diferença na origem da Terra. Ela de facto é assim de um país de leste, da Europa de leste, mas fictício, claro. Sim, comum. Só que ela acaba por ter um bocado aquele síndrome que tu vês nos filmes dos X-Men da Marvel, que é aquilo que vês com o Noturno, ela ser perseguida porque tem poderes, eles, temos que matá-la porque ela tem poderes, e é aí que entra o Slade Wilson que a vai salvar. Que é irónico porque isso é uma das grandes diferenças entre a DC e a Marvel, principalmente nessa altura. A malta com poderes não era maltratada pelos os normais. Isso era uma cena, os meta-humanos da DC, não sei que fossem criminosos, era uma cena, pronto, claro. Dava um ar mais colorido e mais simpático ao universo da DC, que era, por exemplo, o universo da Marvel retratado no ponto de vista dos X-Men e dos mutantes. Exato. Aliás, os Teen Titans acabaram por aparecer como quase em oposição aos X-Men em termos de... Em todos os sentidos, porque assim, na altura... a revista que mais vendia da Marvel era os X-Men, Uncanny X-Men. Em contrapartida, o título da DC que mais vendia era os New Teen Titans do Wolfman e do Pérez. E era o único título que conseguia fazer alguma concorrência com os X-Men. Mesmo outros títulos da DC nem sequer chegavam lá perto aos restantes títulos principais que a Marvel tinha de vendas. Portanto, esta era a exceção que confirmava a regra e mais era essa a razão pela qual esta dupla de autores teve tanta importância e depois a própria direção editorial da DC deu-lhes liberdade para durante 4 anos nos Titans virem preparar aquilo que depois culminou na crise das Infinitas Terras. Voltando ao filme de animação, depois aqui é que tens também uma grande diferença, porque o Brother Blood, claro, não quer honrar o contrato que tinha com o Slade Wilson porque não tem lá o Dick Grayson. Eles falta um titã e tu prometeste que entregavas todos os titãs. E aqui vês como é o Deathstroke, porque ele diz, não, eu tenho mais um titã para ti, e oferece-lhe a terra. E ela então fica, claro, passada e tenta virar-se contra ele, embora seja capturada na mesma com dardos tranquilizantes, etc. Eles depois são todos amarrados a uma máquina. A parte do Brother Blood tem todo um aspecto de culto. Sim, e eles então fazem um culto a adorá-lo como se ele fosse tornar-se numa divindade ao absorver os poderes dos titãs. Ele, na banda desenhada ele o é. Supostamente ele está vivo há séculos e sim, ele drena força vital, poderes e por aí fora. É e isso é uma das razões porque ele consegue fazer isso numa altura, ele captura os titãs com essa intenção. Na verdade é um dos principais inimigos dos Titans ao longo das diversas encarnações que os New Titans têm. Pronto, e ele ali também tenta fazer isso em termos do argumento, tenta então absorver os poderes dos Titans. Ele começa a conseguir, mas claro, chega o Dick Grayson que consegue então libertar o resto da malta e então aqui o Jericho nem sequer aparece. O Jericho nem sequer aparece. Tens depois a partir daqui uma cena brutal de pancadaria entre todos os Teen Titans mais o Brother Blood que tem os poderes deles e entretanto tens a Terra a querer matar o Slade Wilson e o Slade Wilson a enfrentar o Dick Grayson e pronto, ou seja, tudo ao molho e fé em Deus. E aí sim, aí vês a brutalidade dos poderes da Terra. Sim. Porque ela começa a criar quase que penhascos dentro lá da caverna onde eles estão a fazer. Começa a fazer o solo erguer-se e a usar autênticas paredes para tentar esmagar o Slade Wilson. O personagem é um abuso. É um exagero. Na banda desenhada ela morre, tipo, não por mais nada, mas usando os próprios poderes. Tipo, ela destrói-se a si própria porque ela descontrola-se, tem uma fúria descontrolada.
depois lá está, o Slade acaba também de certa forma por atrair, de certa forma não trai, mas não pela mesma razão, tem outras coisas aqui envolvidas, e aquilo depois passa-se porque ela tenta matar o Joe, e há uma coisa que o Slade não admite. Tipo, independentemente de ter permitido que o filho tivesse ficado ferido e perdido a voz, é o filho dele. Depois a Hive quer destruir o Joe porque ele aparece junto com o Dick Grayson. Só que o Slade diz que ele não faz parte do contrato, ela é que diz que ele é o filho dele, e a coisa corre para o torto, porque aí ela está com a intenção de matar o Jericho, e o Slade, pá, família, ninguém toca. E aí a coisa descamba. Eu estava-te a dizer que o Jericho nem sequer aparece, mas ele chega a aparecer. E ele é a primeira vítima da máquina. Ele é a máquina que ajuda a absorver os poderes. Que é um bocado idiota, uma vez que é um filho. E ele é a primeira. Ele torna-se a primeira vítima. Depois entretanto, há uma cena pós-créditos em que se descobre que ele sobrevive. Porque ele, a dada altura, leva um tiro da Mother Mayhem. E depois descobres que ele acaba por sobreviver a isso. A Terra, sim, desaparece. Ela é dada como morta ali quando ela usa os poderes para matar ou para tentar matar o Slade Wilson, o Deathstroke. Nos Titans mais tarde aparece de outra Terra, mas é de outra dimensão. Que é uma cena que é engraçada, que depois o pessoal fica assim com desconforto, porque este é exatamente o oposto da Dana Markov que aqui vemos. Mas o engraçado é que, para a altura em que aquilo foi publicado, início da década de 80, pré-crise, eles arriscaram muito mesmo. Certo. E o tempo que aquilo tem, ele já tem 30 anos, é chegar aos 40, é uma história dos Titans, é capaz de ser, pelo menos para mim, é a mais emblemática disto, tirando que é uma história anterior à saga da Corianda, quando resolvem a questão toda com a irmã dela e vê-se literalmente a origem dela, o que é que se passou aí para fora, e uma história que é a precursora com o aparecimento assim de relance do Monitor, que pegam num problema que os americanos tinham na sociedade americana na altura, que era um problema grave, que agora não continua a sê-lo, mas de outra forma, que era com drogas, principalmente com heroína e usarem correios miúdos. É uma história que é muito polémica para a altura e extremamente violenta, mas que mostra a impotência que os Titans têm para resolver aquilo. E mostra exatamente era uma coisa temática, já tinha havido histórias com o Green Lantern e com o Green Arrow também nesse sentido. Mas isso era na questão do Speed e ser um viciado. Aqui não, aqui era sim, mas eles tráfico. Chegaram a ter algumas assim mais a nível de rua, quase. Sim, mas esta aqui abordava uma coisa que não se falava muito, mas abordava e vias mesmo miúdos adolescentes morrerem porque eles eram uns correios a serem executados pelas gangues e por aí fora por falhar. Mesmo pesado. É mesmo pesado, mesmo para um cómic é mesmo pesado, independentemente da censura que tu tinhas na altura do Comics Code Authority, aquilo dá-te assim um suquinho no estômago. Mas esta do Contrato de Judas é uma história sobre todos os aspectos fabulosa, porque vai buscar todos aqueles elementos clássicos que nós estamos habituados do bem contra mal, dos super-heróis contra os vilões, mas também mostra-te aquela parte mais humana dos personagens, ou seja, quando eles não estão in character, por assim dizer, certo. E mostra como é tão fácil atacá-los nas suas vulnerabilidades. O filme faz uma boa adaptação disso. Temos que encarar, lá está, como uma adaptação e temos que ver que é um filme que tem que ter X minutos e não podem expandir muito a história. Mas vais vendo a parte, por exemplo, eles aproveitam isso muito com o Jaime Reyes, com o Blue Beetle. Porque vês o lado familiar dele e o simbionte que ele tem agarrado a ele, aquela criatura que lhe dá os poderes, não gosta do pai dele e ele não consegue estar com o pai por causa disso, porque havia ali problemas familiares e isso reflete-se. Mas assim, também os filmes no a DC simbionte. atualmente têm feito muito isso, que é normal. Por exemplo, eu estive a ver ontem o trailer do Death of Superman
no YouTube e aquele mete elementos que não tem nada a ver com a história. Mas é lá assim, está, mas uma isso é normal. adaptação. Eles também têm de adaptar em função, neste momento, daquilo que há de referências da banda desenhada, ou seja, dos New 52 Claro. e tudo mais, mas também das referências que já estão associadas, por exemplo, ao cinema. Portanto, E não é só, porque é uma questão de constrangimentos de tempo. Se estivéssemos a falar de uma série de animação, ok, eles conseguiriam fazer uma temporada e dizer assim, esta temporada vai ser acerca do contrato de Judas. E faziam a história muito mais semelhante aos cómics. Não estamos a falar disso, não estamos a falar de uma série com episódios de meia hora cada. Estamos a falar de um filme que tem para aí hora e meia. Portanto, não era de todo possível adaptar dessa forma e ir buscar todas as pontas que temos para trás, como temos nos cómics. Lá está, aquele bocadinho no início, eu não sei se que nós estávamos a falar que era diferente, que não se percebia muito bem porque é que se via só aquela parte da Starfire, a Coriander, a chegar à Terra. acho que tem a ver Eu acho que é para mostrar a diferença, para mostrar eles quando eram ainda mais miúdos e depois só. a transformação da equipa. Quem tem lido só o universo a partir de New 52, a Starfire inicialmente só aparecia nas histórias do Redwood, depois aparece nas histórias dos Titans e os New Titans ela não aparece. Sabe-se que ela teve lá, que ela fez parte da equipa, como o Arsenal, que é o Speedy e outros assim do género, mas tu não tens uma referência, ou seja, há coisas que aconteceu nos New Teen Titans antes dos New 52 que sabes que continuam a ser canon, mas não sabes em que moldes. Ok? E eu acho que eles puseram isso no cinema, no filme, por uma razão muito simples, porque também na televisão, só vês ela um membro dos Teen Titans Go, não é? Que é uma série infantil, mas se fores a ver nas referências, por exemplo, mais sérias, por exemplo, nos mais adult movies de animação, isso não está assim muito implícito. Isso consigo perceber. Agora, atenção, acho que os filmes em si, os que eu vi até agora, estão muito bem feitos. A DC, em termos a única de coisa que eu animação, torci o nariz foi no Killing Joke, aquela cena da Batgirl com o Batman, não faz sentido nenhum. Tipo, acho que é tipo forçado. Mas tirando isso, sim, na sua generalidade. Não posso dizer que eu acho pessoalmente que eles têm feito muito bom serviço. Tem. Em termos de animação, sim. A Marvel, a dada altura, tinha algumas séries porreiras. Eu estava a ver o Avengers Assemble. Acho que era o Avengers Assemble. Ou não, era o Earth's Mightiest Heroes. E pronto. E depois, entanto, alteraram. Bom, mas o programa fica por aqui, não é? Já falamos que chega do contrato de Judas. Esperemos ter aliciado os nossos ouvintes a ler e a ver o filme de animação. Até à próxima, até ao próximo programa. Esperamos com o Sérgio da próxima vez também. Tá, até a próxima.